Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Foi bom assistir esse vídeo? Gerou alguma emoção no seu coração? Jesus, em Marcos capítulo 16, está escrito a partir do verso 14. Mas mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esse vídeo que vocês viram hoje faz parte do nosso tema especial hoje, que é lembrar de missões mundiais, que é lembrar de ir pelo mundo todo falando de Jesus Cristo. Vocês viram várias imagens de pessoas na Ásia, no Oriente Médio, na Itália, irmãos nossos, irmãos do Brasil, que estão lá cumprindo o hino de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeiramente, vamos ler o tema da campanha e a divisa. Vamos ler todos juntos, então, primeiro, o tema da campanha. Eles precisam de Cristo, a paz que liberta. E a divisa, que está no livro de Miqueias, capítulo 5, diz assim: e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra, e este será a nossa paz. Jesus Cristo será a paz nossa e de todas as pessoas ao redor do mundo. E é sobre ele que nós queremos falar hoje, e é sobre esse nome que nós queremos proclamar até os confins da terra. Irmãos, vamos fazer uma oração agora nesse momento. Convido a todos a ficar de pé, para nós consagrarmos esse culto ao nosso Deus, para que tudo que nós façamos aqui essa noite seja recebido com agrado pelo nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor e de infinita bondade, Pai, nós vos louvamos, vos agradecemos, Pai, primeiramente pela oportunidade de nos reunirmos como comunidade num país livre, Pai, e poder te louvar e te adorar, Pai. Nesta noite, Deus, queremos lembrar os teus filhos que estão se reunindo em cavernas, Pai, que estão se reunindo em barracos, Pai, que estão se reunindo, Pai, em locais ocultos, Deus, porque o teu nome ali é censurado, Pai, porque ali o teu nome não pode ser glorificado, Deus. Pai bendito, permite-nos sempre, Pai, que possamos ter essa liberdade, Pai, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, e também, Pai, nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa escola, Pai. Permite, Pai, que nós possamos falar de Ti a outras pessoas, Pai, que elas, Pai, possam reconhecer, Pai, nas nossas palavras a Tua mensagem, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, flua no seu coração, Pai, alcance o seu entendimento, e eles percebam que a paz que liberta só há em Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade deste culto, Pai, em que nós ouviremos a Tua mensagem, Pai. Fala a cada um presente aqui hoje aos nossos corações, Pai. Fala, Pai, a Tua vontade para nós, hoje, nesta semana, neste mês, por toda a nossa vida, Pai. Que tudo que for feito aqui esta noite, Pai, seja para o Teu agrado, para Teu louvor, Pai. Que nós possamos, Pai, agradar a Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nós somos falhos, mas mesmo assim queremos prestar o nosso louvor ao único que é digno, ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, nós oramos a Ti agradecidos, no nosso único e suficiente Salvador, Jesus. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos fazer a leitura bíblica que está no livro de Lucas, capítulo 4, versos de 16 a 21. Vamos ler como está sendo projetado. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado Jesus entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele.
Amém. Jesus Cristo é essa pessoa que cumpre, que traz a salvação, que traz o ano da graça do Senhor. Irmãos, vamos agora, juntos, louvar a nosso Deus com o hino 538 do HCC, Fala e Não Te Cales. Nesse momento, aqueles irmãos que se sentirem à vontade podem trazer seus dízimos e ofertas ao gasofilácio. Campos trabalhar e a semente santa semear. Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma a tua cruz também, renuncia tudo e vem. Segue o Mestre com fervor, semeando sem te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fala, fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. A mensagem leva com amor as ovelhas que não têm pastor. Eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus. Fala a todos sem cessar, pois o sol vai reclinar. Mostra agora compaixão e anuncia a salvação. Fala, fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fala, fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Pai querido, te agradecemos, Pai, por essas ofertas depositadas aqui no teu altar, Pai. Te pedimos agora também que o Senhor esteja na direção desse culto mais uma vez, Senhor. Que tudo que viermos a fazer aqui seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, e que nossos louvores, Pai, possa chegar até ti como um cheiro suave. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que vêm à nossa igreja hoje pela primeira vez. Temos visitantes hoje? Sim ou não? Quero cumprimentar a irmã, quero cumprimentar a filha, né? Nora. Quero cumprimentar as irmãs e a sua filha, linda, né? Sejam sempre bem-vindas aqui, que Deus abençoe. Temos mais visitantes aqui? Lado de cá, no meio, aqui. Sejam bem-vindos. Família? Sua sobrinha? Sejam bem-vindos, irmãos. Peço que os irmãos que estão perto dêem um cumprimento, digam que nós estamos contentes com a visita, que eles possam voltar outras vezes aqui, que eles se sintam sempre acolhidos, né? Nós temos cultos de oração todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Aos sábados temos os cultos de jovens, e aos domingos os cultos às 9 horas da manhã e às 19 horas, e às 10 da manhã temos escola bíblica dominical. Irmãos, peço um pouco da atenção de todos agora para alguns avisos importantes. Antes de falar do aviso na página 2, vou falar do aviso na página 3. E acho que o aviso é mais importante do culto de hoje. Convocação para a Assembleia Extraordinária. Então, irmãos, peço ali na página 3, todos vejam. O segundo aviso
que trata da convocação da Assembleia Extraordinária para o próximo domingo, não, para o próximo domingo não, próximo domingo, dia 1º de abril, né? Março, abril, às 9 horas da manhã aqui no templo, em primeira convocação, onde será tratado da posse do pastor Antônio Cuco como pastor titular da nossa igreja. Louvado seja Deus por esse tema. Então, peço a todos os irmãos que se façam presentes no próximo domingo, 9 horas da manhã, aqui no templo, para a Assembleia Extraordinária. Aulas de violão e guitarra. Quer aprender a tocar violão e guitarra, Osmani? É a sua chance. O Ministério de Música entrou em contato, conseguimos um professor, será o irmão Tiago Silva, né? Então, peço que todos falem com a Josiane. Alguém não conhece a Josiane aqui? Peço que ela levante o braço aqui, ó, caso alguém não conheça, a irmã Josiane. Temos aqui também na página 3, Aliança Pró Família, um dia de oração pela família. Irmãos, leiam bastante esse texto aqui, vejam os vários ministérios que estão envolvidos com relação à família, e o Ministério da Família está convidando todos os irmãos para no dia 29 de março, separar um dia de oração para a sua família. Nós devemos orar todos os dias para a nossa família, né? Mas reserve esse dia, reserve essa data especial para orar pelas famílias. E agora sim, na página 2, convite para o culto de celebração da posse do pastor Antônio Cuco. Então, a posse do pastor como titular, o culto de celebração, será no dia 14 de abril, um sábado, tá? Peço que os irmãos prestem atenção. É um sábado, às 19h30, 19 horas e 30 minutos. Então, sábado, 14 de abril, será um momento de louvor e de gratidão a Deus, a celebração da posse do pastor Antônio Cuco. Outros avisos do boletim: culto no condomínio Novo Mundo todas as terças-feiras, às 20 horas. Está cabendo o pessoal no culto ainda? O salãozinho, daqui a pouco não vai caber mais gente no salão de festas. Lá no conjunto Novo Mundo, Rua José Palu, 451. Tá? Irmãos, no final vejam lá os aniversariantes. Irmã Ivone fez aniversário na quinta-feira, Cleonice na quinta-feira também, e o meu amigo Zé Correia fez na sexta-feira, hein? 25, Zé? Está novinho, né? Agradecer também a todos os irmãos que estão acompanhando, né, nosso culto na internet. Né? Nós temos, além do pessoal que está ao vivo aqui, às vezes algum irmão não pode vir para o culto, acompanha o culto pela internet. Então, agradecer a todos que estão acompanhando. Irmãos, falando ainda do tema de missões, nós vamos passar um vídeo agora, o Rafinha vai colocar no ponto lá. É um documentário sobre um pouco do que foi passado na introdução do culto hoje, no prelúdio, né? Sobre as várias dificuldades do trabalho missionário. E um dos trabalhos, nós já falamos aqui em outros anos sobre a Índia, sempre é falado sobre a China, a dificuldade que é. Nós vamos traçar um outro país, que é o Paquistão. Eu peço a atenção dos irmãos para esse vídeo. Tá? Ele é um vídeo que não está disponível na internet, até por questão de segurança aos missionários. Tá? São países que são fechados para a fé cristã, são países onde há perseguição à fé cristã. Então, vamos olhar atentamente, vamos colocar nos nossos corações tudo que for apresentado e que nós possamos orar e meditar sobre o que for apresentado. A história do Paquistão é marcada por muitos conflitos. Espaço geográfico, política, terrorismo geraram guerras e violência, trazendo dor e sofrimento à população. Os conflitos com a Índia por causa da região de Caxemira, os ataques de grupos étnicos e religiosos como muçulmanos sunitas e xiitas trazem insegurança. Terremotos e temporais têm castigado a nação com fome e pobreza. Milhões estão desabrigados.
1.300.000 refugiados do Afeganistão vivem no país. A tensão piorou no país por causa do apoio dado pelas autoridades paquistanesas aos Estados Unidos no conflito com o Afeganistão. Com a morte alguma dúvida que o Paquistão precisa de Cristo, a paz que liberta? 37% da população é jovem. Se você acha difícil anunciar Cristo para o seu vizinho, você tendo uma casa, você tendo um lar, imagine o que é ir para um país que tem tensão, que tem fome, que tem pobreza, e onde as pessoas que você converte, elas não têm coragem de passar esse ensinamento para frente. Os muçulmanos são expulsos das próprias famílias. Como você pode interceder? Você pode ir. Poxa, mas eu tenho minha família aqui. Se você pode ir, temos um programa de voluntários. Você não precisa ir para ficar muito tempo. Você pode separar uma semana das suas férias. Mas eu quero orar. Para isso que existe o PIM, Programa de Intercessão Missionária. É um programa em que você se cadastra junto à Junta de Missões e você recebe semanalmente pedidos de oração de missionários. E eles são feitas correntes de orações, você troca cartas com os missionários e você fica sabendo do que o campo precisa, quais são os motivos de oração daquela semana. Também temos o PAN já é velho conhecido de todos, tá? Mas cada vez nós temos que colocar mais pessoas para ajudar, mais pessoas para adotar, mais pessoas para sustentar os missionários. A partir de R$20 por mês, você se cadastra, você pode fazer com débito em conta, você pode fazer com um boleto de R$20 por mês, podendo sustentar o missionário. Quero convidar a irmã Edna aqui. Nós vamos fazer um momento de intercessão agora por esses missionários no Paquistão, na Índia, no Oriente Médio. E também vamos orar pelos motivos da nossa igreja, pelos enfermos, pelas crianças, pelas grávidas. Vamos orar agradecendo pela próxima assembleia de posse do pastor Antônio Cuco. E vamos colocar também todas as famílias aqui representadas. E agradecer também, porque ontem eu fiquei sabendo que teve um passeio muito gostoso aqui na IBNM. Teve? Teve, né? Alguém se machucou ou ficou todo mundo ileso? Mais ou menos.
Eu fiquei sabendo que teve pessoas aqui no passeio que estavam quase chegando no final da trilha e desistiram, tiveram que voltar, né? Então que Deus possa dar mais saúde para as pessoas, possa dar mais empenho e que no próximo ano elas alcancem o alto. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque as suas misericórdias são tantas para conosco. E a prova é essa, Pai amado, que estamos aqui agora. Tu nos trouxestes aqui para esse recinto, esse lugar que foi reservado para te adorar, para te render culto. Obrigada pela salvação em Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Obrigada, Deus, por esse privilégio de podermos conhecer um pouco mais do campo missionário, Senhor. E também, Senhor, queremos agora te rogar as tuas misericórdias, a tua graça, a tua compaixão, como tem sempre tido. Mas que nós também, Senhor, estejamos sendo sensibilizados, vendo, Senhor, essas imagens que nos toca realmente o coração. E que sejamos levados, ó Deus, a ir, a interceder, a contribuir financeiramente para um campo tão difícil como é o Paquistão. Ó Deus, sabemos também que outros países vizinhos estão sendo ameaçados com toda essa situação ali naquela região. Ó Pai amado, nós queremos interceder agora por esses irmãos queridos que estão sofrendo perseguição, essas igrejas, a igreja perseguida, ó Pai amado. E pessoas, Senhor, que querem te cultuar, mas não têm plena liberdade para isso, por conta das leis dos seus países. Ó Deus, tem misericórdia daquele povo. Tanta gente, Senhor, milhares e milhões de pessoas que ainda não conhecem a Cristo, não têm Cristo, a paz que liberta. Então, ó Pai, nós pedimos que tu prepares, ó Deus, que tu encorajes jovens, irmãos de qualquer idade, Senhor, que possam e tenham condições de estar lá, preparados como nós vemos o chamamento, Senhor, da Junta de Missões, chamando, Senhor, profissionais em todas as áreas. Então, que tu prepares, ó Deus, que tu encorajes pessoas daqui do Brasil, de qualquer parte do mundo, para que vá até ali e que pregue a tua palavra, Senhor amado, que traga salvação àqueles povos. Lembramos também de outros povos, de outros continentes, que sempre estamos sabendo, ó Deus, qual é a situação ali. Agora, Senhor, nós lembramos também aqui do nosso país. Senhor, nós sabemos também da grande carência que o nosso Brasil tem de Cristo, a paz que liberta. Então, ó Pai, nós já estamos também buscando a tua graça, a tua compaixão, o teu amor e o teu preparo do teu Espírito Santo, para que logo nós possamos voltar a nossa atenção inteiramente para o nosso país, já nos preparando, ó Deus, para os trabalhos que temos projeção para os próximos dias, em alcançar o Brasil para Cristo, Pai amado. E aqui, ó Deus, nesse lugar, quando a tua igreja se reúne agora também, e todos estão voltados ao teu trono de graça, nós buscamos, Senhor, o teu trono, a tua face, e que tu coloques as mãos, Senhor, nas pessoas enfermas da tua igreja. Ó Deus amado, o teu povo necessita de ti na questão física. Então, Pai, corpos que tu conheces, ó Pai, onde estiver dor, onde estiver enfermidade, ó Pai, coloque a sua mão santa e poderosa, e agora, Senhor, que tu possas operar através da unção do teu Espírito Santo, tirando toda a enfermidade, ó Pai. Obrigada, Deus, pelas bênçãos que tem derramado sobre a tua igreja aqui no Novo Mundo. Pai amado, nós te agradecemos, porque a tua igreja tem sido uma igreja íntegra, uma igreja missionária, uma igreja que busca a ti, e é uma igreja também família. Obrigada, Senhor, porque tu proporcionaste a tua igreja a estar nesse passeio, nesse lugar de lazer, onde todos foram buscar, Senhor, um momento de integração junto com a natureza, e que tu trouxesses também todos, Senhor, sãos e salvos para estarmos aqui agora. Muito obrigada, Deus. Também te agradecemos pela tua igreja, que está recebendo agora, Senhor, por esses dias, um novo pastor para liderar esse rebanho, Pai amado. Muito obrigado pela vida do pastor Antônio, e todo Deus continue operando na sua vida, Pai, como tem feito até então. A sua família e tudo, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome. Nós buscamos a orientação para as próximas
culto, Senhor, o próximo domingo, onde a igreja tratará da sua integração aqui nessa igreja. E também, Senhor, que nós nos despertemos para estarmos submissos à liderança que Tu tens colocado nessa igreja. Muito obrigada, Senhor, e ser mais uma vez conosco durante o restante deste culto. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Enquanto o Ministério do Louvor, o grupo de louvor vai se colocando aqui na frente, quero dar um último aviso. Se você quer saber um pouco mais do trabalho missionário, dos desafios do campo, no próximo sábado, às 9h da manhã, nós teremos uma mesa redonda na Igreja Batista do Cajuru, ali na rua José Rissato, próximo à BR na linha verde. Foi cancelado, foi para o dia 20 e 21 de abril. Eu vi que chegou uma data estranha, então ficou para dia 20 e 21 de abril. Tá? Então será uma mesa redonda, um café da manhã às 9 da manhã, onde teremos missionários de vários países, tá? Que estarão trazendo desafios, trazendo comentários, trazendo testemunho. Então é uma grande oportunidade para nós receber esses irmãos e aprender um pouquinho deles e compartilhar. Ok? Vamos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Quero convidar todos a se colocarem em pé. Mas antes de nós cantarmos, eu estava olhando ali aquele vídeo do Paquistão, e é muito triste, né? De ver pessoas sem paz, sem Cristo. Eu quero que você olhe para quem está do teu lado e diga assim: eu tenho Cristo, a paz que liberta. Eu tenho Cristo, a paz que liberta. Olha para o outro lado agora. Eu tenho Cristo, a paz que liberta. E nós também temos essa liberdade de estar aqui louvando ao Senhor. Então vamos usar dessa liberdade. Eu vou desafiar você a dar 5 abraços hoje. Pode começar. 5 abraços. Essa é a hora da dor.
diante do Pai. Vem adorar ao Senhor. Todo mundo recebeu os 5 abraços aí? Alguém ficou sem abraço? Todo mundo ganhou abraço, né? Tão gostoso estar em comunhão, ser abraçado. E ontem a gente desfrutou um pouco dessa comunhão lá no passeio, que foi muito gostoso. E já está lançado o convite para o próximo. Acho que o Joey já está em pé, né, Joey? Próximo. Nosso instrutor. E é tão gostoso poder estar na casa de Deus, louvando ao Senhor entre irmãos. E essa música que nós vamos cantar fala assim, que eu não posso deixar de amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar a presença do Senhor na minha vida e na tua vida. Amém? Vamos cantar? Você pode acompanhar com palma. Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Sustenta. Amém. É esse Deus que nos sustenta. E é por causa desse Deus, desse Jesus, desse Cristo, que nós intercedemos pelas outras pessoas. Porque todos, como a gente viu ali no vídeo, todos precisam da paz de Cristo. Todos precisam de Cristo. Eu quero convidar você a cantar essa canção, a declarar que o mundo possa ver a luz de Cristo, que o mundo possa conhecer a Cristo. Mas isso depende de mim e de você.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, este meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ó Pai querido, nós cremos, Pai, que o Senhor venceu a morte, Pai. E cremos também que o Senhor pode salvar, Pai, as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que estão sem Ti na vida delas, Pai. Nós cremos em Ti e por isso te louvamos, Pai. Que a Tua paz, que a Tua luz possa chegar até os confins da terra. Mas principalmente, Pai, que essa luz possa chegar através das nossas vidas, Pai. Que cada um aqui presente possa ter essa responsabilidade de levar o Teu nome aos perdidos, às pessoas perdidas. Em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, amados. Eu quero chamar as nossas crianças, a da nossa igreja, as visitantes também. Eu vou convidar hoje vocês para sentarem aqui nos primeiros bancos.
Pode sentar aqui nos primeiros bancos e a gente vai ver uma historinha. Isso, todo mundo sentar? Todo mundo sentadinho? Isso, Rafael. Isso. Vou pedir para o Rafael colocar para a gente, então. A moça da chuva. A China é um país que fica muito longe do Brasil. Quando lá é noite, aqui é dia. Para chegar lá, a pessoa tem de tomar um avião e viajar um dia inteiro e uma noite. Na China, as pessoas não comem arroz com feijão, batata frita, bife, como nós comemos. Elas tomam sopa de verduras, sopa de peixe, bolinhos de arroz. E no café da manhã não tem pão com manteiga, café com leite, chocolate, nem café tem. Elas tomam uma sopinha de macarrão ou um mingau de milho antes de sair para o trabalho. E muitas delas saem tão cedo que acabam tomando o café da manhã na rua mesmo. As cidades são barulhentas, com muitos carros e ônibus, e os trens andam sempre lotados. A China é a nação mais populosa da Terra. Andando pelas ruas, a gente vê muita coisa interessante, mas tem gente que acha tudo esquisito, como os espetinhos de escorpião, que eles fritam na hora. Esse é um prato gostoso para muita gente. Para o missionário brasileiro que vai falar de Jesus na China, o dia a dia é cheio de novidades. Ele tem de aprender a falar a língua principal do país, que é o mandarim. E no início, ele não entende nada. Para a missionária Grace, as coisas são bem fáceis. Ela é chinesa e pode sair e falar com as pessoas sem problemas. Pode comer aquelas comidas diferentes e andar pelas ruas sem ficar perdida. Um dia, seus amigos a convidaram para visitar um vilarejo no alto da montanha para falar de Jesus ao povo. Ela então levantou cedo, ficou bem bonita e foi para a montanha. O lugar era feio, as árvores estavam secas, o capim queimado e as casas eram muito pobres. As pessoas então se aproximaram da jovem e começaram a conversar com ela sobre a vida difícil que elas viviam naquele lugar. Havia mais de um ano que não chovia. As plantas não podiam crescer. As árvores não davam frutos e muitas pessoas passavam até fome. Elas oravam aos seus deuses todos os dias, mas eles nada faziam. Grace então se encheu de coragem e disse: "O Deus que eu sirvo fez o céu, a terra, o mar. Ele é o Deus da chuva e pode fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder." As pessoas então começaram a ficar animadas com as palavras de Grace e disseram que se ela orasse ao seu Deus e ele fizesse chover, ela poderia ir todos os dias àquela montanha visitar as pessoas. A pequena missionária foi para casa e orou a Deus com toda a fé e foi dormir. Então, de madrugada, ela ouviu um barulho e correu até a janela para ver. O céu começou a ficar escuro, cheio de nuvens, trovoadas, e uma pesada chuva caiu sobre aquela montanha. Em todas as montanhas ao redor
não caiu nenhuma gotinha de chuva, mas naquele lugar a terra ficou fofinha e as plantas começaram a ganhar vida. As crianças brincaram na chuva e todos ficaram felizes com aquele milagre. E quando Grace falou do Evangelho, muitas pessoas aceitaram Jesus em seus corações, porque viram o amor de Deus por eles. Depois de uns dias, essa pequena e valente menina voltou àquela montanha. E quando as pessoas viram ela chegando, correram gritando: "Nós sabemos quem você é! Você é a moça da chuva!" Todos podiam ver folhinhas verdes brotando no solo. O chefe daquele vilarejo ficou tão feliz de conhecer o Deus verdadeiro que convidou Grace para morar na montanha e ensinar ao povo sobre o Deus que trouxe esperança e alegria àquelas pessoas. Se você quiser, pode orar pelas pessoas que moram naquela distante montanha, para que Deus sempre mande chuva para molhar as plantas e assim elas possam ter legumes, frutas e verduras para se alimentar. E quando você crescer, poderá ser também um missionário ou uma missionária na China, como a Grace. Mas se você começar a falar de Jesus agora, você já será um missionário ou missionária, na sua casa, na sua escola, no meio de seus coleguinhas, onde você estiver. Gostaram da história? Então vamos fazer nossa roda aqui. Vamos orar para a gente descer para o nosso culto. O que a gente pode aprender com essa história? Quem sabe responder? O que a gente aprendeu com a história? Que Deus cuida dos seus filhos. Que Deus mandou a chuva. A missionária pediu a chuva para Deus, para ela poder conseguir falar do amor dele para aquelas pessoas. Então, Deus cuida dos seus filhos aonde eles estiverem. E o mesmo Deus que atendeu o pedido da missionária é o nosso Deus aqui, porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E no final do vídeo a história falou uma coisa bem interessante. O quê? Quem lembra? Quem pode dizer para mim? Que qualquer um desde criança pode ser missionário. Isso mesmo, que nós, aonde nós estivermos, nós podemos também ser missionários. Na nossa escola, na nossa casa, para a nossa família. Então vamos orar? Até a gente pode orar. Isso, então nós vamos orar agora. Todo mundo coloca a mãozinha no coração. Todo mundo com a mãozinha no coração. Isso, todo mundo com a mãozinha no coração. Vamos fechar os olhinhos. Papai do céu. Papai do céu. Obrigado. Obrigado pelo seu amor. pelo seu amor E pelo seu cuidado. pelo seu cuidado. Abençoe Abençoe todas as pessoas todas as pessoas que trabalham que trabalham em seu nome. em seu nome. Abençoe também Abençoe também aquelas crianças aquelas crianças que ainda não te conhecem. que ainda não te conhecem. Continua conosco Continua conosco e que nós possamos e que nós possamos ser sempre obedientes ser sempre obedientes à sua palavra. à sua palavra. É em nome do teu Filho, Em nome do teu Filho, Jesus. Jesus. Amém. Amém. Foi dada uma oportunidade missionária, ela orou e Deus, como sempre, correspondeu. Vamos ver qual é a mensagem de Deus hoje para nós. Quero convidar o pastor Flávio para vir até a frente. Que nós possamos ouvir hoje a palavra de Deus, enviada pelo seu Espírito Santo por meio do seu servo. Amém? Não precisa.
Que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nessa noite. Amém? Irmãos, missões é um tema maravilhoso, porque se você olhar para a palavra de Deus, você vai observar que esse é um tema que literalmente move o coração de Deus. Se você olhar desde o Antigo Testamento até o último livro do Novo Testamento, nós podemos enxergar em todos os pontos da palavra de Deus missões. E isso, na vida cristã, tem que ser muito claro. Eu e você, como filhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos entender claramente o que significa missões, o que é missões na minha vida e o que eu, como cristão, tenho que ter para que essas missões aconteçam através da minha vida. Missões, inicialmente, ele trabalha com 2 recursos fundamentais. São muitos recursos que existem, mas 2 são fundamentais. Me ajudem. Como? Oração é o que move tudo na nossa vida. Me ajudem. O que mais? 2 recursos fundamentais para que a obra missionária ocorra. Dinheiro e pessoas. Esses 2 pontos são fundamentais. Sem gente, não tem missões. Sem recursos, não tem missões. Eu queria tratar com você nessa noite algo que fale sobre o caráter do missionário. O caráter daquele que preza por missões. O caráter daquele que leva a palavra de Deus. E algumas coisas têm que ficar bem claras, e eu gostaria de fazer uma introdução com 3 textos muito conhecidos. O primeiro texto está em Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Abra lá rapidamente sua Bíblia. Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20. O irmão citou a referência de Lucas, que é a mesma desse texto aqui no início do culto, e Mateus talvez seja um dos textos mais conhecidos que fala sobre isso. Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A minha versão diz: portanto, vão e façam discípulos. Missões. Você sair da onde você está, não interessa para onde você vai, se é aqui em Curitiba, se é no Paraná, se é no Brasil, se é no Paquistão, se é na China, seja onde for, vá e faça discípulos. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho. Quando Jesus está indo embora, subindo aos céus, as suas últimas palavras para nós, para aquele povo daquela época e para nós que se estende até hoje é: vão e multipliquem, façam discípulos. Aquilo que você aprendeu, compartilhe com outros. Esse texto é chamado da Grande Comissão, e eu entendo que todo aquele que um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador, participa dessa Grande Comissão. Então, missões começa com você. Como eu devo fazer? Eu devo ir e pregar. O segundo texto que eu quero compartilhar nessa introdução está em Mateus, capítulo 9, volte um pouquinho, verso 36 a 38. Mateus 9, 36 a 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Em Mateus 28 você recebe a comissão, o comissionamento dizendo: vá e faça discípulos. Nesse texto, nós entendemos que o campo está branco para que a colheita se inicie. E as pessoas estão desesperadas como ovelhas sem pastor. E no final do texto existe uma petição, um clamor: peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Veja, irmãos, nós recebemos um comissionamento de irmos, fazermos discípulo,
mas ao mesmo tempo existe um clamor dizendo, as pessoas estão perdidas, desesperadas. Eu não quero abordar aqui, especificamente hoje, missões mundiais, por mais que seja a ênfase desse mês, mas eu quero abordar missões, para que você entenda o que o Senhor espera de você. O que o Senhor espera de você como servo, o que você tem que ir e fazer, qual é a sua responsabilidade, porque você recebeu um comissionamento, ide por todo mundo, vá a todo mundo e pregue o Evangelho, porque as pessoas estão desesperadas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. O campo está pronto para a seara. E um último texto muito conhecido, não precisa nem abrir, só ouça. Atos 1,8 diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui nos mostra claramente para onde nós devemos ir. Qual é o nosso campo? É aqui, nesse bairro, é nessa cidade, é nesse estado, é nesse país, é em outros países, até os confins. Eu tenho certeza, meu irmão, que em algum momento na sua vida, quando falou-se de missões, você ouviu alguma mensagem missionária em um desses 3 textos. Eu tenho certeza disso. Em algum momento você já ouviu uma mensagem sobre o grande comissão, comissionamento de Mateus 28, ou sobre as pessoas desesperadas, em que o campo está branco para a colheita, ou que você deve ser missionário aqui e em qualquer parte do mundo. Eu não tenho dúvida disso. E a palavra de Deus vai dizendo que as coisas nesse mundo só terminarão quando todos ouvirem falar do Evangelho. E então verá o fim. O texto diz, no final de Mateus 24, 25, por ali, em que no final dos tempos você ouviria falar de guerra e rumores de guerra, de terremotos, de desavenças entre as famílias, mas ainda não é o fim. Só quando todos ouvirem falar desse Evangelho. E eu e você somos responsáveis por isso. Nós estamos vendo pessoas no Paquistão, na China, na Coreia do Norte, morrendo sem Jesus. Mas existem pessoas nesse bairro que também estão morrendo sem Jesus. Talvez existam pessoas nas nossas famílias que ainda não têm Jesus. E a grande pergunta é, o que nós, como cristãos, como comissionados por Deus, aqueles que têm que ir e cumprir o ID, qual é o nosso posicionamento? O que nós temos que entender? Como é que eu faço parte desse quebra-cabeça missionário? Aonde que eu me encaixo? Eu entendo, irmãos, que se nós, e eu me incluo, fizermos a obra do Senhor com mais excelência, e participarmos mais, e fizermos mais, e atuarmos mais na vida das nossas igrejas, o Evangelho vai crescer. Essa igreja vai crescer. Aonde eu vou, eu digo que a única forma sadia de uma igreja crescer é através de batismos. Porque é muito fácil trazer pessoas de outras igrejas para cá. Mas a igreja cresce quando a igreja batiza, porque levou a mensagem a quem não conhecia. Pessoas se convertem e vêm para a igreja. Esse é um crescimento saudável. É isso que nós temos que ter. Mas para isso, irmãos, situações precisam mudar. Questões no nosso coração, nas nossas vidas precisam mudar. Situações precisam mudar. Para você ter uma ideia, como missões é um elo tão forte no meio batista, que existem muitas questões de divergências e discussões, e a gente vê isso nas assembleias onde participamos, seja da brasileira, seja da estadual, mas tem uma coisa que une os batistas e ninguém discorda quando se levanta o tema de missões. E para os irmãos entenderem a importância de missões hoje no meio batista, aqui no Paraná, que é onde eu estou mais ligado, o planejamento da Convenção Batista Paranaense, ele vai ser totalmente reformulado a partir de amanhã até quinta-feira, onde nós teremos uma reunião com todos os líderes do Estado, onde o tema central desse planejamento será missões. Todos os órgãos, departamentos, todas as igrejas no Paraná vão estar voltadas para missões.
Jovens, crianças, adolescentes, educação cristã, ação social, tudo voltado para missões. Porque nós entendemos que nós precisamos fazer mais. Nós precisamos atuar mais. Nós precisamos levar o Evangelho àqueles que não conhecem, independente seja aqui ou no final do mundo. E só para os irmãos terem uma ideia da nossa realidade hoje, eu vou usar esse dado, porque esse dado eu tenho com exatidão, a oferta especial de missões estaduais de 2011, o alvo era de R$350 mil. Nós levantamos R$280 mil. Isso dá uma média por batista no estado do Paraná de contribuição de R$ 6,50. É isso que, dividindo a oferta, cada batista contribuiu para que as missões ocorressem no estado do Paraná. Se nós somarmos o Plano de Adoção Missionário Estadual com essa oferta, nós vamos ter mensal a contribuição de cada batista, que hoje nós estamos em torno de 36 a 37 mil batistas no estado do Paraná. Cada batista contribuiu com R$ 1,96 por mês para missões. Esse é o nosso quadro. Essa é a nossa realidade. E no Paraná nós temos 240 cidades sem nenhum trabalho batista. E nós temos a necessidade de enviar mais missionários. Nós temos a necessidade de estarmos presentes nessas cidades. Nós temos necessidade de fortalecermos as nossas frentes missionárias. Só que nós trabalhamos com limite. Lembra que eu falei no início para os irmãos? Missões se move através de 2 recursos fundamentais: dinheiro e pessoas. E às vezes nós temos pessoas capacitadas, mas não temos recursos. E os irmãos saibam que missões nacionais e missões mundiais enfrentam as mesmas dificuldades. Juntando o plano de adoção missionária e a oferta especial, cada batista contribuiu por mês em 2011 com R$ 1,96. Quanto está a passagem de ônibus hoje? 2,60. Não deu nenhuma passagem de ônibus para o seu trabalho, seja para onde for, de contribuição mensal. Por isso eu entendo, irmãos, que nós precisamos rever algumas questões. E em vez de falar desses textos sobre o ID, sobre as pessoas que estão perdidas, sobre os lugares que nós, como cristãos, temos que atuar, eu pensei nessa noite em falarmos sobre o caráter do missionário, o caráter daquela pessoa que faz missões. E eu estou falando de mim e de você. Porque, querendo ou não, irmãos, todos nós somos missionários. Todos nós, sem exceção. Porque quando nós carregamos a palavra do Senhor e levamos aqueles que não conhecem, não interessa se são os nossos vizinhos ou se moram na outra parte do mundo, nós estamos fazendo missões. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Nós vamos estar lendo capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, de 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam convosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça.
Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, esse texto é um tratado teológico profundo. A gente podia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre ele. Porque existem tantas coisas preciosas e profundas que o apóstolo, por inspiração divina, vai nos trazendo. Mas eu quero falar sobre as ferramentas que o missionário tem para desempenhar o seu papel, que vai moldando o caráter. E antes de entrarmos, irmãos, nós precisamos entender duas questões no reino de Deus. Duas palavras comumente usadas em administração que denotam o nosso trabalho: eficiência e eficácia. Muitas vezes nós somos eficientes, mas não eficazes, porque a pessoa eficiente faz aquilo que ela tinha que fazer. Olha, você tem que pegar e limpar esse chão, você vai lá e limpa. A pessoa eficaz faz o seu trabalho da melhor forma possível. Ela não simplesmente faz o seu trabalho. No reino de Deus, nós temos que ser eficazes. Nós temos que fazer as coisas, não por fazer, não porque somos obrigados a fazer ou para cumprirmos determinados papéis. Nós temos que fazer porque entendemos que cada um de nós tem que fazer o melhor. E se nós entendermos esse processo no reino, nós seremos missionários eficazes, levando a palavra de Deus. O verso 3 desse texto diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas da qual necessitamos para a vida e para a piedade. Quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, irmãos, nós recebemos tudo de Deus para que precisamos viver. Nós não precisamos de mais nada. A palavra de Deus nos diz isso, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Você se torna filho do Deus Altíssimo através do sacrifício de Jesus Cristo. Através daquele sangue que foi derramado por mim e por você, existe uma condição especial na sua vida, porque você agora é salvo. E Pedro está dizendo o seguinte, que quando você é salvo, Deus já te deu tudo que você precisa para a vida e para piedade. Então ele está dizendo o seguinte, que a minha vida baseada no poder de Deus tem que ser uma vida de piedade. O que é piedade? Mais do que compaixão. Piedade é amor. Você começa a sua vida e moldar o seu caráter missionário para o reino de Deus quando você entende que Deus já te deu tudo que você precisa e você tem que viver essa vida em amor. Irmão, se nós entendêssemos isso, a nossa vida ia ser tão tranquila, não teríamos tantos fardos que carregamos sem necessidade, nós não estaríamos ansiosos pelas coisas que estariam para acontecer ou por vir, porque entenderíamos que Deus nos deu a vida e nos deu essa vida para que vivêssemos em amor. E a primeira coisa no caráter de um missionário é o amor. Sem amor, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. Porque foi através de um ato de amor que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É assim que nós nascemos. Às vezes, nós esquecemos das bases do Evangelho. João 3,16 é o versículo mais conhecido no mundo. Em todas as línguas possíveis.
E se eu e você compreendêssemos plenamente o poder desse versículo, as nossas vidas seriam diferentes, porque nós estaríamos transformando vidas. A essência desse versículo é o seguinte: Deus entregou o seu Filho para que a sua vida fosse transformada, então agora vai e transforme vidas. É isso que nós temos que fazer. O caráter do missionário, ele começa a ser moldado pelo amor, entendendo que existem pessoas perdidas que necessitam da graça de Deus, e essas pessoas não vão ser alcançadas se nós não fizermos nada, ou se fizermos pouco, ou se não formos eficientes. Essa concepção tem que ser mudada, irmãos, nas nossas vidas. Nós temos que olhar para o reino como uma coisa séria, que dia a dia somos cobrados, e eu vou pôr entre aspas aqui, pelo Senhor, para ver os resultados que apresentamos. A palavra de Deus vai dizendo o seguinte, que tudo que fizermos na nossa vida, um dia nós vamos chegar diante do Pai e apresentarmos as nossas mãos com as obras que fizemos. E essas obras vão passar pelo fogo, pelo crivo do Senhor, pela aprovação de Deus ou não. E o que nós teremos nesse dia para apresentar diante dele? O que nós apresentaremos para o Senhor quando nos encontrarmos com ele? É isso do que a palavra de Deus fala, meus irmãos. Seu divino poder moldou a nossa vida para que a piedade fosse plena. Guarde isso. O caráter do missionário fundamental é o amor. É o maior de todos. Existem tantos outros, mas o maior é o amor. Sem piedade, sem amor, sem compaixão, sem o movimento das nossas vidas em prol dos perdidos, não existe missões. Por que as pessoas têm dificuldades em contribuir? Por que é tão difícil, irmãos, levantarmos de repente mais ofertas, enviarmos mais missionários? Porque falta esse amor, falta entendimento, falta revelação de Deus para a vida. O verso 4 diz assim: por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção. Mais uma vez, ele vai dizendo que eu e você, meu irmão, pertencemos ao reino. A natureza divina habita nas nossas vidas. Nós entendemos que a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus começa a habitar nos nossos corações, nas nossas vidas, e nós somos diferentes de tudo a partir daquele momento. Porque o Deus soberano, sagrado, eterno, habita na minha vida. É um negócio difícil de a gente racionalizar, né? Como nós, seres humanos fracos, pecadores, pequenos, podemos comportar o poder de Deus nas nossas vidas? Mas a palavra nos dá essa graça de vivenciarmos isso. É como se o Senhor estivesse estendendo a sua mão e dizendo: meu filho, é para você isso. Meu filho, eu estou te abençoando de uma forma tremenda, mais do que recursos financeiros, mais do que saúde, mais do que emprego, mais do que qualquer outra coisa, eu estou te dando o meu Espírito. E isso é maior do que tudo, meu irmão. Isso é maior do que qualquer coisa, qualquer bênção que possamos receber dele. Essa é a bênção maior, suprema. Deus nos dá isso. E sabe por que ele nos dá isso? Para que a gente possa fugir da corrupção. E aqui, mais uma vez, Deus mostra claramente que não existe uma mistura das questões divinas com o pecado. Você possui a natureza divina para que você se afaste da corrupção. O segundo ponto no caráter missionário é justamente esse: se afastar da corrupção. Não se deixar levar pelo pecado. Não se deixar contaminar pelas questões que são apresentadas diariamente para nós. Irmãos, nós somos luz. Se eu trouxer uma lanterna e ligá-la aqui, com toda essa luz aqui, que diferença ela vai fazer? Muito pouca, talvez nenhuma. Mas se eu pegar a escuridão total e acender um palitinho de fósforo, aquele pequeno palitinho de fósforo que vai se consumir em alguns segundos faz a diferença tremenda. É isso que nós temos que entender. Recebemos a natureza divina para fazer diferença no meio do povo pecador.
Só que para eu fazer a diferença lá, eu não posso ser como eles. Eu não posso compartilhar da natureza pecaminosa. Não posso. Em 1 João, a palavra vai nos dizendo que se porventura em algum momento das nossas vidas nós tropeçarmos e pecarmos, existe um único advogado que intercede por nós, Jesus Cristo. Mas esse texto ele vai colocando o pecado como sendo algo ocasional, que uma vez ou outra pode vir a acontecer na minha vida e na sua vida. Por um descuido, não é algo constante, não é? Por isso que existe uma divisão entre o divino e o pecador. Os olhos do Senhor não estão tapados, nem seus olhos nem fechados, para que ouça as nossas orações. Mas o nosso pecado cria um abismo tremendo entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Não adianta eu pedir, conversar com Deus, colocar questões, se eu estiver em pecado. Por isso que a vida do missionário não comporta o pecado. Se ela está pautada no amor, o pecado está fora desse processo todo. O verso 5 começa dizendo assim: por isso, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. O terceiro ponto que molda o caráter da vida missionária é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode repetir comigo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora pergunte a si mesmo, o que é fé? De uma forma prática, direta e didática na sua vida, o que é fé? Como você exercita essa fé? Como você desenvolve essa fé? Como você alimenta a sua fé? Como você vivencia a sua fé? Como você leva a sua fé a outras pessoas? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então pressupõe-se que todo missionário, lá no fundinho do seu coração, tem o mínimo de fé possível. Porque sem isso nós não vamos para lugar nenhum. A fé é a base, é o alicerce, é o fundamento da vida cristã. A fé é aquilo que traz à existência coisas que não existem. Situações impossíveis se tornam possíveis. Questões sem soluções passam a ter solução. Isso é fé. E é gostoso nós ouvirmos os missionários falarem, aqueles que estão no campo, das coisas tremendas que Deus fez através da fé. Mas não seria muito mais gostoso nós podermos compartilhar as nossas experiências que Deus fez na minha vida e na sua vida através da fé? Porque a fé, irmãos, não vive de experiência dos outros. A fé, ela não é alimentada apenas pela experiência dos outros. Eu preciso alimentar a minha fé através das minhas experiências. O seu caráter começa a ser moldado pelo amor, depois pela separação sua da corrupção, deixando o pecado de lado. Aí vem a fé, e depois o texto fala em virtude. A virtude nós podemos entender nesse texto como sendo excelência moral, moralidade, correto, digno, direito, que infelizmente, irmãos, é um conceito que está embaixo na nossa sociedade. Não é verdade? É muito difícil, de repente, você ver pessoas que caminham assim. De repente você diz, puxa, aquela pessoa de repente, mais cedo ou mais tarde, ela vai e comete alguma coisa, você já fica com o pé atrás. Opa! Nós temos que ser excelência da moral, da retidão, da ética. Nós, como cristãos, temos que levar isso às pessoas. Quando você fala em moral, ética, daí de repente você ouve questões políticas, políticos, a política no Brasil, parece que são coisas que não se encaixam, né? Porque são tantos escândalos, tantas dificuldades, tantos problemas. Mas aí, irmãos, a gente até espera e supera. O problema é quando nós começamos a ouvir de escândalos dentro das igrejas, de líderes, pastores, membros, em que vão denigrindo e manchando o evangelho. O missionário tem que ter plena convicção de que Deus espera dele uma excelência moral, ética, em que ele tem que ser o responsável por isso. Acrescentando a fé à virtude, o conhecimento. E aqui nós falamos de dois tipos de conhecimento: o conhecimento da palavra,
fundamentado na palavra de Deus, nos ensinamentos, e o conhecimento secular. Porque, querendo ou não, irmãos, nós temos que ter uma formação. Nós temos que conhecer as coisas que estão ocorrendo lá fora. Nós temos que estar nas faculdades. Nós temos que estar nesse meio para conhecer esse tipo de gente. Nós temos que entender das ciências que surgem, porque são essas ciências que combatem o Evangelho. Nós temos que conhecer a filosofia, a sociologia, a psicologia, para entendermos como é que essas pessoas, esses jovens que estão sendo criados nesse mundo lá fora hoje, estão sendo moldados, e como nós, como crentes, vamos entrar nesses lares, nessas vidas e mudar essa juventude. Por isso que nós temos que ter conhecimento, em primeiro lugar, fundamentado na palavra, conhecimento da palavra. Mas nós temos que estudar, nós temos que estar lá fora, nós temos que conhecer. Como é que você vai discutir? Como é que você vai impor a palavra de Deus com um ateu? Com alguém que leva a psicologia como estilo de vida? Alguém que acredita que a filosofia é o suprassumo de tudo? Ou aqueles que são humanistas, acreditando apenas no homem e nos seus feitos? Obviamente que nós precisamos de inteligência divina para isso, conhecimento profundo da palavra, nós precisamos ter conhecimento. Todos esses missionários que os irmãos viram indo para os campos, eles estudaram muito tempo antes de chegar lá. Eles estudaram os costumes, eles estudaram a língua, eles estudaram os deuses daqueles povos, eles entenderam as situações sociais e políticas que aqueles países vivem para chegarem lá e fazerem a coisa da forma correta. Senão, na primeira tentativa de pregar o Evangelho, seriam presos. Nós precisamos conhecer o terreno onde nós estamos. O missionário tem que ter isso em mente. Próximo item, que ao conhecimento nós devemos acrescentar domínio próprio. E se você prestar atenção, essa lista que Pedro vai colocando aqui, tem muito a ver com uma outra lista, lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22 em diante, denominado de fruto do Espírito. E é mais ou menos por aí. Nós vamos vendo questões que norteiam, que são a base para que você tenha um caráter moldado, para que missões flua do seu coração. Porque sem isso não tem como. E um deles é o domínio próprio, autocontrole, controle sobre o temperamento, sobre o egoísmo. E, na verdade, o domínio próprio está dizendo assim, que nós devemos viver sem exageros. Você tem o controle da situação. E eu entendo que se você conseguir desenvolver essa característica, que não é muito fácil nos dias de hoje, as pessoas vão te procurar. Porque o que nós mais temos hoje, irmãos, são pessoas perturbadas, totalmente sem domínio próprio na nossa sociedade. Essa é a realidade. Eu tenho certeza que você consegue olhar para o seu convívio secular, seja no seu trabalho, na sua escola, faculdade ou até na sua família, e ver pessoas descontroladas. Pessoas que não têm o autocontrole da sua vida. E você, como missionário, como aquele que leva a palavra, precisa ter esse autocontrole para que você seja referência. Para aquele que não tem, que você possa dar. Perseverança. Perseverança tem a ver com constância espiritual, constância doutrinária. Você precisa saber o que a palavra de Deus diz e o que a sua denominação diz. Por que você é batista? O que te traz a pertencer a uma igreja batista? Quais são os princípios batistas fundamentais, norteadores? No que uma doutrina batista está baseada? Você convida alguém para vir à igreja, tudo bem, vamos lá, qual é a sua igreja? Igreja batista, mas do que os batistas creem? Você vai dizer a Bíblia, mas ele vai dizer os espíritas, os católicos e tantos outros também acreditam na Bíblia. O que tem de diferente para eu entrar nessa igreja batista? Você precisa saber. Veja, irmãos, nós estamos falando de questões fundamentais. É como se você recebesse um diploma médico, sem saber prescrever um remédio para dor de garganta. Sem saber examinar um paciente no exame mais básico possível. Como é que nós vamos ser missionários no campo levando a palavra se eu não tenho conhecimento de quem eu sou, do que eu preciso num campo missionário? Quais são as características principais? Quais são as minhas ferramentas? E eu volto a dizer, irmãos, o Evangelho não vai chegar a todo mundo se nós não nos empenharmos nisso. O Evangelho não vai atingir a todos se as nossas ofertas mensais não aumentarem. O Evangelho não vai chegar em lugar nenhum se mais missionários não forem enviados ao campo.
O evangelho não vai crescer e a nossa igreja não vai crescer se pessoas não forem batizadas. Essas questões todas, irmãos, estão relacionadas conosco, com cada um de nós. Eu me lembro, e eu fui criado na primeira igreja batista de Curitiba desde pequenininho, e eu me lembro que a questão missionária sempre foi um ponto muito sério levado pela igreja. Então, constantemente existiam ações missionárias na igreja. Sejam elas quais forem. Então, as crianças que iam chegando, elas iam crescendo dentro desse processo. E quando elas entravam na adolescência, faziam um programa evangelístico, missionário, ir numa determinada cidade fazer um impacto evangelístico, era uma coisa simples. Era uma coisa que não tinha questionamento, não tinha, não, por que vão fazer ou não? Não. Aquilo foi ensinado desde pequeno. E o que eu tenho observado é que na maioria das igrejas, hoje, perdemos essa ênfase. Nós não estamos ensinando as nossas crianças a caminharem com uma visão missionária. E o que vai ser no nosso futuro? Quando essa geração passar, que ainda luta por missões? Que tipo de missões as gerações anteriores ou novas vão estar fazendo? Irmãos, a nossa responsabilidade é assumirmos isso diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. O que acontece, na verdade, é que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, que o Espírito Santo toca no teu coração, muitas vezes você não tem noção do que você está fazendo e das implicações disso. Por isso que nós temos o discipulado. Para que a pessoa, quando ela recebe Jesus, ela aprenda e entenda todas as implicações. Para que tudo aquilo que a vida cristã comporta, seja pelo menos de uma forma suncita, passada a ela. Então por isso que existem lá a classe de discipulado, a classe do pastor, ou seja, como for, que nesse período de tempo você vai estudando a Bíblia, se aprofundando. Porque todas essas questões que nós estamos discutindo e falando aqui nessa noite, nada mais são do que a base do Evangelho. Porque o Senhor espera que eu e você cumpramos isso. O final do verso 7 diz assim: a piedade, a fraternidade e o amor. Piedade, fraternidade e amor são formas de amor. É isso que ele está falando. O ponto fundamental do ser missionado nada mais é do que o amor. Fraternidade, amor filéu. Piedade, amor ágape. Amor de amizade, amor de convívio, de comunhão, mas ao tempo aquele amor tremendo que foi o mesmo amor que Jesus demonstrou na cruz por mim e por você. Mas preste atenção no verso 8, que talvez seja a essência. Porque se essas qualidades todas que discutimos aqui existirem e estiverem crescendo em sua vida, veja, se essas qualidades todas existirem, porque pode ser que elas não existam, mas elas precisam existir, e estiverem crescendo em sua vida, ou seja, você está desenvolvendo essas qualidades como cristão na sua vida. Elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se essas qualidades todas que lemos aqui, elas forem desenvolvidas e crescerem nas suas vidas, vocês não vão ser inoperantes e improdutivos. É isso que o texto está dizendo. Se você for para o livro de João, ele vai dizendo o seguinte, que a árvore que cresce e ela não dá fruto, o que acontece com ela? Ela é cortada e lançada fora. É isso que ele está dizendo. Se eu e você somos crentes, missionários, que pregamos a palavra e levamos aqueles que precisam, a nossa vida obrigatoriamente tem que dar frutos. Sejam eles quais forem. E a nossa ênfase não é frutos aqui, mas é entender o perfil. Nós, como cristãos, temos que ser frutíferos. Essas qualidades têm que extravasarem a minha vida, porque elas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo, e elas vão o quê? Atingir outras pessoas. Essa é a essência, irmãos. Nós temos que zelar e cuidar para que nós não sejamos improdutivos. Porque isso é muito fácil de acontecer. E isso tem acontecido com frequência, infelizmente.
Porque a igreja ela se torna um meio tão gostoso, onde a gente tem uma comunhão tão grande com os irmãos, nós temos programas, nós temos eventos, nós temos cultos, e aquilo vai ficando tão bom em nosso meio, que a gente esquece que fora dessas quatro paredes tem uma vida lá fora. E existem pessoas desesperadas pelo amor de Deus. Eu trabalho com revitalização de igrejas no estado do Paraná, e todas essas igrejas que precisam de revitalização, na verdade, é um nome mais bonito para dizer igrejas que estão morrendo. E 95% dessas igrejas que estão morrendo no estado do Paraná, elas sempre fizeram programas para elas, para dentro delas, para a comunhão. Elas nunca pensaram nas pessoas lá fora. Talvez isso seja um dado interessante, porque o povo está preocupado com o que acontece aqui dentro, e não o que acontece lá fora. Quando a nossa preocupação como igreja, seja ela qual for as pessoas que estão lá fora, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Porque Deus nos chamou, irmãos, não para ficarmos aqui dentro. Olhe para a palavra, olhe para os textos bíblicos, olhe para o apelo. O nosso chamado é ide, não fique sentado no banco. Ide, vá, se movimente, saia, pregue o evangelho, leve a palavra àqueles que não conhecem, discipule, batize. Essa é a essência da palavra. Vai chegar um momento em que a gente vai ter que entender isso. Irmãos, a realidade nossa é essa. Ou nós entendemos o que o evangelho significa e vivemos esse evangelho, ou talvez a gente continue vivendo como as coisas estão acontecendo na maioria das igrejas. Deus comissionou-nos. Deus não deu essas tarefas aos anjos. Deus deu a nós, a mim e a você. Ide e pregai. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. As pessoas estão desesperadas. Tem gente precisando de Jesus aqui e tem gente precisando de Jesus nos confins do mundo. Nós temos que ser as testemunhas. Somos nós que vamos operar o poder de Deus. Somos nós que vamos ser produtivos. É isso que o Senhor espera de nós. Verso 9 diz assim: todavia, se alguém não as tem, essas qualidades que discutimos aqui, está cego, só vê os que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Ou seja, se a igreja não atentar para o que está correndo lá fora, ela está aqui fechada, ela só está enxergando o que acontece aqui. Ela está cega. Ela não entende que existe vida necessitando de Deus lá fora. Irmãos, Deus nos dá a possibilidade de estarmos juntos, de podermos hoje, num domingo à noite, pregarmos o Evangelho, de cultuarmos, adorarmos sem problema algum. Deus nos dá a possibilidade de, durante a semana, termos programas de comunhão, de estarmos juntos com os nossos irmãos. Deus nos dá a possibilidade de, ao todo tempo, estarmos louvando, adorando e tendo comunhão com os irmãos. E o culto na igreja é algo maravilhoso. Para alguém viver feliz, viver bem, ela precisa estar dentro de uma igreja, participar de uma igreja e participar dos cultos. Isso é notório e a gente sabe disso. Mas Jesus está nos dizendo o seguinte, que o ponto cristão da sua vida é pregar o Evangelho, é ser missionário, é ser testemunha, é cumprir a sua parte. Talvez você não possa ir para a China, talvez você não possa ir para o Paquistão, talvez você não possa nem ir para o Rio de Janeiro, mas você tem como ofertar e fazer com que pessoas cheguem até lá. Mas eu tenho certeza que você pode conversar com alguém no seu trabalho, na sua família, seu vizinho, alguém que é vizinho aqui da igreja. Isso você pode fazer. E o que Deus espera que nós façamos? Que ofertemos, que colocamos os nossos recursos em prol do reino, mas que ao mesmo tempo a gente doe as nossas vidas. Essa é a questão maior. Verso 10 diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Verso 11, assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem final é essa, irmãos: eu e você temos que chegar diante de Deus em algum momento e apresentar alguma coisa para Ele. E eu posso dizer para você que ninguém entra no reino sem apresentar nada. Ninguém vai se apresentar diante do Senhor sem levar nada nas mãos.
Porque muitos sofreram pelo Evangelho, muitos morreram pelo Evangelho. Jesus Cristo deu a sua vida em meu favor e em seu favor. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. O que o apóstolo vai finalizando dizendo o seguinte: não fique preocupado com as coisas que você tem que fazer, como elas vão acontecer, de que maneira vão acontecer, se você vai comprar, vai vender, não se preocupe com isso. Se preocupe em consolidar a sua fé, em consolidar a sua virtude, o domínio próprio, a piedade, o conhecimento. Se preocupe em ser um missionário, aquele que leva a palavra com alegria, capacitado pela palavra de Deus. Se preocupe em pregar o verdadeiro evangelho, em levar aqueles que não conhecem, em buscar pessoas para que ouçam através de você. Irmãos, missões na nossa vida não podem ser apenas alguns vídeos que passam na nossa igreja e tocam o nosso coração, e a gente sai daqui, vai comer uma pizza e esqueceu de tudo. Missões tem que ser algo que eu e você vivamos diariamente. Missões tem que ser algo que faz parte da minha vida, da sua vida, da vida da sua família. Missões tem que ser algo que você respire 24 horas por dia. Se assim fizer, isso vai evitar com que você tropece, com que você peque. E você vai estar preparado para se apresentar diante do Senhor com as suas mãos cheias, dizendo: está aqui, Senhor, o que eu fiz. Senhor, olha, eu trabalhei para o reino e está aqui o resultado. É com isso que nós temos que se preocupar, irmãos. Muitas vezes nós vivemos confortavelmente, tendo as bênçãos e a graça do Senhor. Isso é aberto para todo mundo, e ainda bem que o nosso Deus é um Deus amoroso. E enquanto nós fazemos isso, tem tantos e tantos nos campos missionários sofrendo, passando dificuldades tremendas, não desfrutando nem um pouquinho do conforto que a gente tem. E eles estão lá pregando o evangelho, levando a palavra. Será que nós não podemos fazer mais? Será que nós não podemos entregar um pouquinho mais da nossa vida, do nosso dinheiro, da contribuição? O dia, meu irmão, que você viver esse ardor missionário no seu coração, você vai mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida dessa igreja. E aí as transformações, elas são em cadeia, elas só vão crescendo, elas só vão aumentando. E é isso que Deus espera. Deus quer derramar bênçãos tremendas sobre as nossas vidas. Mas para que isso ocorra, essas questões têm que estar muito claras nas nossas vidas. Abaixe sua cabeça. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque o seu coração diante do Senhor. Diga para o Senhor como você pode ser o melhor missionário. O que você pode fazer para realmente a sua vida ser uma oferta no altar do Senhor? Se preocupando com pessoas que não conhecem Jesus, com pessoas que estão indo para o inferno, mas que você pode intervir e restaurar essas vidas. Eu não quero fazer nenhum apelo aqui nessa noite, eu não quero que você fique em pé, nem levante a sua mão, mas eu quero, em nome de Jesus, meu irmão, use esse momento para abrir o teu coração para Jesus. Porque o Senhor nessa noite te convoca para ser um missionário do reino. Um missionário que vai trabalhar por missões estaduais, nacionais, mundiais. Um missionário que vai viver o ardor do Senhor, o ardor do Evangelho, um missionário que vai se comover em prol dos perdidos. E eu tenho certeza que você não entrou aqui nessa noite por acaso, nem ouviu essa mensagem por acaso. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você. Mas talvez nessa noite, em vez de Deus te abençoar, te dar mais uma vez algo que você já recebeu tantas vezes dele, talvez nessa noite Ele esteja esperando algo de você. Talvez o Senhor esteja esperando a dedicação da sua vida integral para o reino. Talvez o Senhor esteja esperando que você realmente se entregue como missionário. Que você desempenhe um ardor missionário aqui na sua igreja. Que você viva um evangelho verdadeiro aqui.
Responda sim ao Senhor nessa noite. Coloque o seu coração diante do altar dizendo: eu quero ser um missionário. Eu quero viver em amor, em piedade. Eu quero viver em retidão. Eu quero desenvolver o meu domínio próprio. Eu quero aumentar a minha perseverança, minha fraternidade. Eu quero viver uma vida de amor para o reino. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, o seu coração. Você que já tem certeza da sua salvação, que tem feito algo para o reino, nós podemos fazer mais. Se coloque diante do Senhor dizendo: eu quero fazer mais, Senhor Deus. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te dar forças. O Senhor vai usar a tua vida grandiosamente, maravilhosamente, para a honra e glória do reino. Pai querido, nessa noite, nós nos dobramos aos teus pés, reconhecendo a tua soberania, Senhor. Tu és dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, o nosso Criador, o nosso Deus eterno. É esse Deus que nessa noite nós humildemente nos dirigimos como teus filhos, Pai, como os teus servos, Pai. Servos que reconhecem, Pai, que na essência nós somos pecadores, que muitas vezes, Pai, nós ofendemos a tua santidade com os nossos pecados. Muitas vezes, Senhor Deus, nós andamos por caminhos que não deveríamos andar, Senhor Deus. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, que quando chegamos diante de Ti e confessamos os nossos pecados, e nos arrependemos e abrimos o nosso coração, o Senhor vem e nos perdoa, Pai. E é nesse espírito que nós nos dirigimos até a Ti nessa noite, Pai. Como filhos, Senhor Deus. Oh, Pai, nos ajuda, Pai, a sermos missionários verdadeiros. Nos ajuda, Senhor Deus, a crescermos de acordo com a Tua palavra. Nos ajuda a dedicarmos mais a nossa vida para o Teu reino, Pai, a crescermos na palavra, a vivenciarmos o Teu poder diariamente, Pai. Isso só é possível se os nossos corações, se os nossos olhos, se as nossas vidas estiverem em prol do Teu reino. Nos ajuda, Pai, a sermos missionários verdadeiros na essência dessa palavra, aqueles que levam uma missão, aqueles que vivenciam uma missão, aqueles que respiram a missão do ide de Jesus e pregar o Evangelho todo o tempo, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque não é fácil, Senhor Deus. Porque são tantas coisas que nos cercam, tantas atividades, tantos afazeres, tantos desejos que nós temos, Pai, que muitas vezes confundimos e tiramos o Senhor Jesus do primeiro lugar em nossas vidas. Mas, Pai, nós estamos aqui nesta noite para reconhecer a Tua soberania e para que realmente o Teu poder se manifeste em nós, Pai, e para que possamos compreender que devemos ser missionários em nossa essência, que devemos viver o Evangelho diariamente. Nos ajuda, Jesus. Fortalece os nossos corações, coloca, Senhor Deus, o desejo de amar as pessoas perdidas, Pai. Nos dá esse desejo ardente, Pai, daqueles pecadores que estão sendo condenados diariamente ao inferno, Pai. Nos coloca, Senhor Deus, na vida dessas pessoas para que possamos resgatá-las. Nos prepara para isso, Pai. E todos aqueles meus irmãos que nessa noite, Pai, entenderam a Tua palavra, Senhor Deus, e estão se comprometendo contigo, dá força a eles, Pai, para que possam vivenciar o Evangelho o tempo todo, para que possam ser verdadeiros missionários de Jesus, levando o Evangelho àqueles que não possuem, seja onde quer que eles estejam. Abençoa essa igreja, Pai. Derrama do Teu poder, derrama da Tua graça, os fortalece na Tua palavra. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Assim, assentado como você está, que você possa estar meditando nessa oração que nós vamos cantar.
esperam por ti, Senhor. Pelos pés dos que anunciam boas novas, pelos olhos que se compadecerão, pelas mãos que feridas socarão, quero ir por ti. As nações esperam por ti, Senhor. Pelos pés que anunciam boas novas, pelos olhos que se compadecerão, pelas mãos que feridas tocarão, quero ir por ti. O teu coração, quero ver como tu vês e amar os povos e as vidas perdidas. Usa-me, sim, usa-me como instrumento. As nações esperam por ti, Senhor. Pelos pés dos que anunciam boas novas, pelos olhos que se compadecerão, pelas mãos que feridas tocarão, quero ir por ti. O teu coração, quero ver como tu vês e amar os povos e as vidas perdidas. Usa-me, sim, usa-me como instrumento. O teu coração, quero ver como tu és e amar os povos e as vidas perdidas. Usa-me, sim, usa-me como instrumento. Amém. Que Deus possa estar recebendo nossa resposta hoje, nosso sim para trabalhar na sua obra. Quero agradecer a todos pela presença. Estamos encerrando esse culto. Estão todos convidados para dirigir-se ao salão social. Nós teremos ali um momento de comunhão agora. Agradecemos aos visitantes pela presença hoje. Estão convidados para retornar mais vezes à nossa igreja. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe.